Viga, você chegou a falar, não dá pra entender como, por que vai manter. Eu sei, Viga, porque não dá pra você assumir outra incompetência gigantesca dessa diretoria do Flamengo. Porque, ó, vai ser mais um treinador demitido, vai ser o 6º treinador demitido. E esse aí vai render pros cofrezinhos do Flamengo, vai ter que gastar 18 milhões de reais. A incompetência da diretoria do Flamengo, o Flamengo tá rasgando dinheiro. Essa é a verdade. O Flamengo tá rasgando dinheiro. Por quê? Porque contrata sem nem conhecer, trabalha sem ter conhecimento nenhum. Não, parece que a diretoria do Flamengo não assistiu ao Corinthians jogando no ano passado. Porque ele pode ter chegado em final, mas o Corinthians não jogava bem. Todos os jogadores do Corinthians aí estão chutando o balde agora contra o Vitor Pereira. Então, é muito delicado para eles, Viga, assumir mais um fracasso. Mas tem que assumir, um fracasso, sim. Mas jogar dinheiro no lixo. Essa diretoria do Flamengo, ela só é multicampeã, e é mesmo, aí tem que reconhecer, porque tem muito mais dinheiro. E aí deve muito ao Antônio Bandeira de Melo. Tá? Deve muito. Porque ele deixou esse Flamengo rico pra eles. Aí eles pegam um clube que fatura bilhão, gastam um absurdo, mas também jogam dinheiro no lixo. Não dá pra gente concordar do Flamengo gastar 7 milhões e meio de multa rescisória com o Paulo Souza, gastar 10 milhões, 12 milhões com o Domenech, 5 milhões com o Rogério Ceni e agora 18 milhões com o Vitor Pereira. E ninguém fala nada. Por quê? Porque o Landim banca o Marcos Braz o tempo inteiro. E a pergunta é essa. A única pergunta é, por quê que você banca tanto o Marcos Braz? Se ele faz tanta besteira? Porque, cara, não dá pra ficar só caindo o treinador e a diretoria seguir intacta. E a gente sabe, Viga, que tem pressão hoje no Flamengo pra cair o Marcos Braz. E o Landim é o que não deixa. É só ele que banca. Hã? Fica VP. É isso. Mas eu tô errado? Não. Eu concordo com você, mas acho que aí o problema é de gestão, né? Porque tenta se vender uma gestão profissional, uma administração 2.0, 3.0, quando na verdade não é. Ou é um semi-profissionalismo, ou é um amadorismo um pouco mais evoluído, porque está longe de ser uma gestão como talvez tivessem idealizados os profissionais do Flamengo. E aí você pode botar na conta do Landim, você pode botar na conta do Marcos Braz, você pode colocar na conta de todo o staff. Eu acharia que o erro é coletivo, porque quando vão para a Europa para fazer aquele trabalho de peneiragem, aquele trabalho de headhunter na Europa, vai mais de uma gente, vai mais de uma pessoa, melhor dizendo. Então, acho que o problema é coletivo e na hora de assinar lá do preto no branco, tem o aval do presidente, tem do vice-presidente, tem do CFO, do CEO, tá cheio de siglas aí para tentar passar a imagem de que o esquema é todo profissional. Mas a gente sabe que não é profissional. Tem muito de amadorismo. Agora, Pilhado, sincero e honestamente, na minha avaliação, para quem vai faturar esse ano 1 bilhão e 200 milhões de reais, que gaste os 16, 17, 18 milhões de reais de indenização para o Vitor Pereira. Passa o recibo de que tentou, não conseguiu, atestado de falha, de incompetência, qualquer coisa do gênero. O que não dá é para morrer abraçado com o Vitor Pereira, porque eu não consigo enxergar nada que o Bruno enxerga. Essa evolução, teoricamente, 45 minutos, tática, técnica, estratégica, eu não vejo isso desde o início. Eu estou defendendo a queda do Vitor Pereira há muito tempo. As substituições que ele faz são terríveis, são horrendas. Ele troca o pior pelo horroroso. Ele troca o péssimo pelo horrendo. É sempre assim. Ele tem os prediletos para sair de campo. Me explica, por que o Arrascaeta começou o jogo hoje? A gente está falando isso aqui. O Arrascaeta é gigante, enorme, merece uma estátua no Flamengo, mas está jogando bolinha de gude. Está no ritmo tartaruga contra a lebre. Por que o Arrascaeta ainda é titular no time do Flamengo hoje? Meu filho, chega aqui. Vamos lá. 15, 20 dias treinando. Você é o Arrascaeta, tem 28 anos de idade. Talento, a torcida te reconhece. Mas não, o predileto sempre para sair é o Everton Ribeiro, que também não está tão bem assim, mas é um cara que tenta, embora tenha se tornado, nessa fase ruim do Flamengo, de um grande armador de contra-ataque do adversário, porque ele fica ali ciscando no meio de campo, perde a bola, pimba. Mas o esquema tático é ruim, é frágil. O primeiro tempo foi apenas uma doce ilusão, mas o gol saiu por quê? Por causa de um lance individual do Cebolinha, que eu muito critiquei aqui. Agora, coletividade. Você viu 1-2, toque-me voe, você viu triangulação?
Quem tem isso tudo não é o Flamengo, é o Fluminense, que foi o melhor time da Taça Guanabara. O título está em boas mãos com o Fluminense. E a conquista hoje iria mais uma vez mascarar um time que está se desfacelando, está se esfarelando. Então, por favor, para o bem e felicidade geral da nação, Vitor Pereira, diga daqui a pouco, de madrugada, vai ser assim, que vai voltar para a terrinha para cuidar da sogra. Por favor, é um favor que faz ao Flamengo. E ó, a gente tem imagens aí da torcida jogando copo, tá? No Vitor Pereira, a gente passou de 100 mil pessoas ao vivo. Olha aí, ó, a torcida arremessando copos ali, ó, no Vitor Pereira. Tudo bem que tá longe de chegar, mas a tentativa era chegar no Vitor Pereira. Olha lá, ó, a torcida tacando copos aí no Vitor Pereira. Agora é o que eu falo também, né? Também não é justificativa jogar copo em ninguém, e eu acho que, eu insisto em dizer, tem que questionar a diretoria. E que essa diretoria deixe de ser vaidosa, vídeo aí da Isabelle Costa, que essa diretoria deixe de ser vaidosa, tá? Muito importante, e se renda de novo ao amor da minha vida. Desculpa, o amor da minha vida é a Lívia Weber. Estou falando aqui para 100 mil pessoas que a Lívia Weber, minha noiva, é o amor da minha vida, mas ela sabe que ela divide meu coração com o Jorge Jesus. Ela sabe Jesus. disso. Ela sabe. Divide não. E que não... Jesus ganha. Não, aí também não exagera. E que a torcida do Flamengo, né, cobre, porque essa diretoria já foi vaidosa uma vez. Ah, pilhado, viúva. É óbvio que é viúva. Ninguém nunca fez esse time do Flamengo jogar o que o Jorge Jesus fez. Se ele tiver de bobeira no mercado, pega. Ah, mas a mídia pode botar pilha contra, óbvio. Mídia como Piperno, que é palmeirense, né? Mídia, um bando de corintiano jogando contra. Agora, pro Flamengo, é óbvio que o melhor seria o Jorge Jesus. Isso é muito óbvio que seria o melhor. E se não der certo, não fica. Agora, ter o Jorge Jesus de novo, desempregado, porque ele não vai renovar, ele já falou. Ter o Jorge Jesus desempregado de novo e não contratar é uma palhaçada. Você tá muito e aí eles viúva. colocam a vaidade deles à frente da torcida do Flamengo. Porque não dá. Defender o Vitor Pereira depois do que a gente viu em vários jogos consecutivos, não dá. Olha aí, ó. O meu Jorge Jesus. É uma mistura de Jesus com Dorival. É o Dorival Jesus. Olha lá. Dorijus. Então, na boa, não dá pra ficar aguentando essa vaidade da diretoria do Flamengo, porque tá começando a gerar crise e é uma pressão merecida. Se você tivesse só um carro e tivesse que buscar Lívia Weber e Jesus no aeroporto, pra que você daria uma carona? Lívia Weber. Lívia Weber, até porque eu receberia um beijo acalorado. Ah, certo. Perfeito. Gostei da resposta. Então, seria por isso. Agora... E Jesus teria chofer, né? É verdade. Tem isso. O Jorge Jesus seria buscado por alguém. Agora, é o único nome, né, Zé? Vamos ser sinceros, não tem outro. Jorge Jesus já falou, não vou renovar com o Fenerbahçe. Traz o homem, pô. Só tem O problema é o time. O problema é o time. Ele vai estar à disposição daqui a uns meses. Não tá agora. Vai ter que esperar. Deixa alguém lá esse tempo, que nem a seleção tá fazendo. Então, ele vai chegar, talvez, também para fazer jogos importantes. A gente precisa olhar para um segundo ponto, que claro que o Jorge Jesus, pelo que fez, ele vai chegar e ter moral e ter um tempo. Mas que tamanho de tempo? Esse elenco é um elenco que mesmo o Jorge Jesus pode dar jeito, porque é um segundo ponto que temos que olhar. O problema dos treinadores, mas também o problema dos jogadores. É bem montado esse elenco do Flamengo. Sai um cara como o João Gomes e depois não acerta mais o meio campo. Tá bem montado esse meio campo do Flamengo? Não tem harmonia, Zé. Não existe harmonia, não existe simbiose. A impressão que dá, a gente milita no futebol há muito tempo, desculpa de cortar. Boa noite, Zé. Boa noite. É que o time não quer o Vitor Pereira. O time não quer o Vitor Pereira. Tá muito claro na minha avaliação de que... Sabe aquela história? Tô fechado com você, vou com você até o céu, já diria o pilhado para Lívia, ou até o inferno, entendeu? Então, acho que o time não fechou com o treinador, essa é a impressão que eu tenho. Então, o melhor para o Flamengo hoje seria a queda do técnico Vitor Pereira. Aí bota um tampão, bota um orelhão, bota um cotonete, qualquer coisa, bota um band-aid, qualquer coisa do gênero. Qualquer coisa do gênero. E é claro que o Jorge Jesus chegaria com muito mais moral do que o técnico Vitor Pereira. Porque ele tenta, erra. O que a gente viu hoje no Maracanã foi brincadeira, gente.
Flamengo com 3 zagueiros, pilhado. Qual foi a última vez que você viu o Flamengo jogando com 3 zagueiros? Qual foi a última vez que você viu o Gabigol saindo de campo e entrando o Mateusão? Qual foi a última vez que você viu aquela bagunça no setor do meio de campo? Ele tirou um dos melhores meninos do time, que era o Igor Jesus, deixou o Matheus França mal à beça lá na frente. O Igor Jesus era um cara que corria ali. Era o João Gomes versão 2023. Então, Zé, quando a gente conhece futebol há muito tempo, quando tem essa simbiose, não tem essa sinergia, não tem outro caminho. A porta é a serventia da casa. Há uma necessidade para a volta do Jorge Jesus, primeiro para ver se ele consegue retomar aquele trabalho. Eu não sei se acho difícil, mas também precisa deixar muito claro que precisa ser um Jorge Jesus que chegue sem amiguinho, sem nenhum débito de gratidão para nenhum jogador do Flamengo. Mas esse jogador do Flamengo que precisa perder lugar. Tem muito jogador do Flamengo que não dá para jogar, não. Não dá para ter lugar cativo. Quem? Ou o cara, por exemplo? Arrascaeta, para começar. Vamos pegar logo um grandão. Para começo de conversa, Arrascaeta. Isso. Se continuar desse jeito, banco, cara. Ou corre ou banco. E aí você pode estender a todos os outros. O Jorge Jesus chegou, não tinha, ele não alisava ninguém. Mas só existe. Mas ele vai voltar e vai manter essa pegada? Ó, o Piperno tá querendo falar, Piperno. Antes a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Fala. Não, a questão que eu faço para vocês é o seguinte, só existe então uma pessoa capaz de dirigir o Flamengo hoje. Isso aí é medo? É medo, não? Não, de jeito nenhum. Né? Espero que não. Mas que medo de quem? Do medo, Flamengo? Não. É freguês, né? Enfim, Flamengo é o Flamengo ganhou com o Dorival Júnior. Você acha que é pouco ganhar a Libertadores da América e Copa do Brasil? Mas não agradou o fim do trabalho, né? Mas aí foi culpa só dele ou do elenco também? Que é um elenco 4 anos mais velho. Claro, você tem que ponderar. Exato. Isso. O Jorge Jesus vai precisar remontar o time. Ele vai chegar, pegar... Com esses jogadores, chega, analisa, preciso reformular o elenco, vai precisar de um tempo para que esses jogadores saiam, trazer novos jogadores. Talvez tenha que ser feito isso no Flamengo. Mas por que tem que ser ele? Porque qualquer um que assumir, vai assumir na sombra dele. E assim, a cobrança vai ser em cima daquele time de 2019, que a gente não sabe nem se o Jorge Jesus vai conseguir repetir. E tem que ser ele também, Zé, para acabar com essa vaidade maldita da diretoria do Flamengo. É vaidade, eles não podem achar que eles são mais que o Jorge Jesus. Porque eles são muito menos que o Jorge Jesus. Caramba! Eles são muito menos, mas são mesmo. São muito menos que o Jorge Jesus. Olha o que o cara fez pelo Flamengo. A verdade é essa. Olha o que ele fez o Flamengo jogar. Esses caras, eles ganham porque não tem como competir. É muito mais dinheiro que o Flamengo tem hoje. Agora, cada papelão que a gente tá vendo. A gente vai voltar aí pra Rádio Jovem Pan, tá? A gente tá voltando pra rádio já. De volta. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, ainda falando sobre a tragédia que tá no Flamengo. Agora, uma pergunta, tá? Bruninho, você tá muito calado hoje. Sei que você já falou muito durante o jogo. Ele gostou, tá assistindo ao show. Ele gostou. O senhor falou como o senhor é um showman. Um show. Agora, você... o Viga tá te cutucando aí, você não vai brigar hoje. Ele gostou, né? Ele gostou. Nada, pode falar o que quiser, não vou nem ouvir. Ouvir você vai que não vou ficar calado. Ouvir você vai e não vou ficar calado. Mas você é meu amigo, tá, Bruno? Agora, a sua descrição sobre o primeiro tempo do Flamengo parecia o Bayern de Munique hoje jogando diante do PSG. Um timaço, uma máquina. Sincero, honestamente, não sei se... Eu tô precisando de óculos, até fui um oculista essa semana, tô precisando mesmo. Vou fazer aquele multifocal, mas para ver o Flamengo, os olhos estão bem abertos, viu, Bruno? Você não vai brigar, Bruno, hoje? Não, zero. Falo o que quiser. Sobre o que o senhor queria perguntar, que o senhor não perguntou nada. Eu quero falar, eu queria botar desconcentrou. Mas eu queria perguntar o seguinte, tem como Vitor Pereira cair hoje, na sua opinião e na opinião de todos vocês, tem como manter o Vitor Pereira depois do jogo de hoje? Acho que tem como cair. Quem trocou 6, troca 7. Isso aí eu nunca vou dizer Marcos Braz e Rodolfo Landim não vão demitir um treinador. Eu trabalho com fatos. Os fatos é que eles demitem os caras. Eles mandam embora. Assim, o certo numa gestão profissional é você entender o porquê você contrata e entender por que você demite. Quando você toma a decisão de trocar o Dorival Júnior pelo Vitor Pereira,
você tem que entender e, de preferência, explicar publicamente, que eu acho que eles não conseguem explicar nem internamente. O que a gente esperava do time? Isso, Dorival, o que ele não entregou? Por que nós estamos trocando? Ele não entregou essa parte. Quem que a gente pode trazer para jogar dessa maneira, analisando o elenco que a gente tem? Chegaram à conclusão que é o Vitor Pereira. Você acha que contratam sem planejamento nenhum? Nenhum. Eles contratam e demitem pela pressão popular. Vê aí o que tá na hashtag aí, vê aí o que o youtuber tá berrando aí, vê aí o que estão falando na imprensa. Tá ruim pra gente. Estão começando a xingar a gente, então tira o cara pra xingar. Porque pelo menos por um mês vão deixar de xingar a gente, vão ficar discutindo quem vai ser o novo técnico, então traz outro. Mas esse aqui é português. Então agora não pode ser estrangeiro, agora tem que ser a não ser que seja o Jorge Jesus, mas se não tiver o Jorge Jesus, como esse foi português, agora o outro tem que ser brasileiro. Aí quando demitiu o brasileiro daqui a uns meses, agora será que não é bom trazer um estrangeiro? Porque esse brasileiro não deu certo, acho que o povo quer um estrangeiro. É assim, o certo num futebol profissional sério era entender, nosso elenco como é que é. Como é que se encaixa? Que tipo de elenco a gente quer? Que tipo de jogo a gente quer? É esse tipo? Beleza. Quem que vai entregar isso pra gente? Quem a gente tem no mercado? É esse? Vamos atrás. Beleza. Aí, durante o trabalho, você vai analisando. Conversa com o cara, o que a gente conversou não está funcionando. Por que não está funcionando? E, de preferência, até alguém que entenda de futebol, como diretor, para poder discutir com o treinador, isso aqui não está funcionando como a gente esperava. Eu acho que está acontecendo aqui. Por que você acha que não está rolando? Uma coisa profissional, mas não é assim, não só no Flamengo, como em quase clube nenhum. É pela hashtag, é pelo grito. Se o grito do youtuber for muito alto, ele demitir. Se for o grito do baixo, pilhado, por exemplo. Pilhado. E olha que o grito alto, hein? Grita. É assim. Mas... E não é só no Flamengo, é assim. A demissão do Dorival é assim. Me ficou claro que o Flamengo fez 2 finais e não foi dominante. Ganhou as 2, mas contra o Corinthians foi do jeito que foi. Foi ameaçado no Maracanã e contra o Atlético. A diretoria analisou e colocou na conta do Dorival Júnior. Acho que neste momento eles já devem ter imaginado, escuta, nós demos a cabeça errada. Jogamos toda a culpa do Dorival, botando na conta dele o fato do Flamengo não ter sido dominante contra o Corinthians, mesmo sendo campeão da Copa do Brasil, não foi dominante contra o Atlético Paranaense. Com um jogador a mais, né? O Atlético teve um jogador expulso, né? Na final da Libertadores, mesmo sendo campeão, colocaram na conta do Dorival Júnior. Vamos trocar o treinador, que pronto. Problema resolvido. Daqui pra frente o Flamengo vai dominar todo mundo. Agora, acho que já devem ter chegado à conclusão que a questão não era o treinador. Possivelmente o elenco. Ou seja, ao invés de chamar o Dorival, o problema é o seguinte, a gente imaginava que o Flamengo ia dominar o jogo do Corinthians, dominar do Atlético e foi feia a coisa. Ganhou, mas não foi bem. Quais são os problemas? Por que isso aconteceu? Não, eles acharam que vamos trocar de treinador, traz o Vitor Pereira, português, e todos os problemas serão resolvidos. E não foi nada disso que aconteceu. Ô Zé, mas tem uma coisa em relação ao Vitor Pereira. Desde que o Jesus saiu, todos os técnicos que o Flamengo contratou tinha algum motivo para trazer o cara. Então, o Jesus saiu, traz o Domi. O Domenech, mas esse cara, ele é o nome da vez porque ele foi assessor do Guardiola. Então, e tinha que ser estrangeiro porque tinha acabado de sair um estrangeiro que funcionou. Tal, mas não era o primeiro nome da lista. Não era, mas enfim. Mas era qualquer estrangeiro. A justificativa é que ele é estrangeiro e trabalhou com o Guardiola. O Guardiola escreveu sobre ele no livro. E como o estrangeiro anterior deu certo, esse também então tinha que ser estrangeiro. Aí ele cai. Aí veio o Rogério. Bom, vamos trazer o Rogério porque ele é revelação, tá bem no Fortaleza e tal. E ganha o Campeonato Brasileiro e tal. Mas aí começa a perder. Bom, o Rogério não serve mais. Então vamos trazer quem agora? Vamos trazer o Renato, porque o Renato é um objeto de desejo há muito tempo. Multicampeão no Grêmio, ídolo no Flamengo. Então, esse é o cara. Jogador. Beleza, vai lá, começa bem e tal. Renato cai, então, bom, vamos buscar uma outra solução. Puxa vida, o Paulo Souza, esse cara tá levando a Polônia pra Copa. Agora tem que ser estrangeiro de novo, porque já teve 2 brasileiros. Exatamente. Tem que ser estrangeiro. Então, esse cara, lindo, beleza. Bom, enfim, não deu certo. Vamos atrás agora de um tampão. Tampão, quem que tá no mercado? Puxa, o Dorival já fez um trabalho bom com a gente em 2018. Então traz aí o Dorival. Bem no...
E ganha. Lá em Fortaleza. E deu certo de novo. E aliás, só uma coisa, o Dorival ele veio pro Flamengo muito porque ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. Sim. Assim como o Abel Ferreira foi pro Palmeiras muito porque ganhou Jesus. com o Paok do Benfica do Jesus. Né? Agora, o Vitor Pereira, então todos esses 5 aí, então, assim, você podia discutir o motivo, mas algum motivo tinha para o Flamengo se impressionar pelo cara. No caso do Vitor Pereira, qual foi o motivo para o Flamengo se impressionar por ele? Porque ele já vinha de um trabalho mediano no Corinthians. Ele não fez porra nenhuma no Corinthians. Então, a verdade é essa, ele eu não fez nada imagino no que é Corinthians. porque era português, e segundo, pelo jogo do Corinthians contra o Flamengo no Maracanã, na final da Copa do Brasil. Pois é, Talvez. talvez. O que, convenhamos, é pouco Sim. para dirigir uma máquina como é o Flamengo. Ó, a gente tem aqui uma informação, tá? Da Lívia, meu amor, né? Ela me manda que vai ter protesto na Gávea no sábado. Tá? Uma informação que tá aqui no Twitter, tá? Estão dizendo que vai ter protesto na Gávea no sábado contra os vexames desse início de ano. A gente vai apurar essa situação, mas já tá aí nas redes sociais que parece que vai ter um protesto. Já teve protesto, tá? Aí violência a gente nunca apoia, né? Torcedor batendo em carro de jogador, esperando o jogador chegar no CT, aí não. No Maracanã eu acho que tem que vaiar, tem que xingar, tem que estar preparado pra essa pressão. Até porque tá jogando em time grande e não tá jogando nada e estão ganhando muito. Muito. São os maiores salários aí do Brasil.